do nosso bate-papo aqui. E quero agradecer imensamente a presença de toda a comunidade aqui do Jardim Dourado, tá? Isso é importante para nós. É a primeira roda de conversas que o Instituto Vencer promove, e é muito bom saber que a comunidade do Jardim Dourado, no qual onde o Instituto está, abraça essas causas e estão dispostos a entender assuntos, às vezes, que parecem complexos, mas vocês vão ver que não é complexo e é um assunto interessantíssimo para todos nós, então eu agradeço a todos os presentes aqui, pais, mães, tá? Por favor, fique à vontade. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos, agradecer a presença. Esse tema é extremamente importante, a gente estar conscientizando a população, e considero extremamente importante também nós, como eu represento na Polícia Militar, estar aqui para realmente desmistificar algumas questões, né? Primeiramente, quando a gente fala em Polícia Militar, eu quero deixar muito claro a toda a população que o nosso papel primordial é promover a proteção de toda a população, em especial dos nossos grupos vulneráveis, que entram aí crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres também. Então, tenham a certeza de que a Polícia Militar está aqui para ajudá-los e protegê-los em primeiro lugar. E por que eu falo isso? Quantas vezes a gente, durante o patrulhamento, quando a gente está aqui na rua, a gente não vê alguns pais, a criança está um pouco mais rebelde ali, né? E aí o pai fala, vou chamar a polícia para te dar uma bronca. Isso me chateia quando eu ouço esse tipo de situação. Eu faço questão de parar e fazer contato com essa criança, com essa mãe, com esse pai. Não está aqui para dar bronca em criança, pelo contrário, né? A gente quer protegê-los e conscientizar essa criança que a polícia é amiga dela, né? A gente é amiga das crianças, a gente quer. E por quê? Já tivemos situações de criança perdida e se depara com a criatura e a criança fica morrendo de medo. E eu passei por isso, a criança tinha medo de mim. E eu não conseguia estabelecer um contato com essa criança. Então, por favor, pais, mães que estão aqui presentes, deixem isso muito claro dentro da casa de vocês. Conversem com os filhos de vocês da importância da polícia, que a gente realmente quer ajudá-los, que a gente está aqui para isso. Então, a criança está passando por uma situação, ensina a criança a fazer uma zero, ligar para a polícia, explicar o que está acontecendo. Expliquem tudo isso dentro da casa de vocês. Às vezes pode parecer, não, a criança é muito pequena, ela não vai entender, mas tenham esse contato com eles, para eles terem a certeza de que, precisando, a gente vai estar ali para apoiá-los. Tá? Quando a gente fala do Maio Laranja, do abuso sexual aí a crianças e adolescentes, até em questão da Polícia Civil, apesar de a gente não ter o Dr. Harris não estar presente, para a gente é muito claro a pouca quantidade de ocorrências registradas dessa natureza. Por diversos motivos, seja por medo, temos a subnotificação, que é quantos fatos que não acontecem e não são notificados, infelizmente. Então, situações de que ocorreram há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e são notificados com muito tempo depois. Então a gente tem que trazer essa conscientização para dentro de casa, que deve ser sim denunciado, deve ser falado. E o que a gente observa dessas ocorrências é que, infelizmente, acontecem com o que a gente chama de abuso de confiança. O que seria esse abuso de confiança? Quem pratica essa violência com as nossas crianças e adolescentes, geralmente são pessoas conhecidas. É o pai, é o tio, é o padrasto. Então, é importante a gente também conscientizá-los de que tem brincadeiras que não são brincadeiras. Às vezes a pessoa age lá com a criança, seja um tio, quem for, alguém próximo. Tá fazendo uma brincadeira. Aquilo não é um tipo de brincadeira para ser com uma criança. Então vocês têm que explicar isso para os filhos de vocês, para as crianças de vocês, tá? Para elas saberem que não, esse tipo de brincadeira não se faz, eu tenho que contar para minha mãe, tenho que contar para meu pai, tenho que contar para o meu avô, para o meu responsável. Então,
tenham esse contato dentro de casa, por mais difícil e sensível que seja a gente falar sobre isso. Tá? A Polícia Militar, a gente tem treinamentos diários sobre diversos temas, né? Então, cada mês a gente tem algum tema tratado, inclusive esse tema foi tratado no mês passado, na Polícia Militar, onde saem algumas instruções de como o policial deve atuar nesse tipo de situação. Tá? Então pode ter certeza que o policial, quando ele for acionado, se vocês tiverem alguma dúvida, quanto acho que aconteceu isso dentro da minha casa, ou até a certeza, façam uma visão, porque o policial que vai chegar na residência de vocês para o atendimento dessa ocorrência, ele está preparado para isso. Né? Seja para conversar com o responsável, seja para estabelecer um contato com a criança. O que a gente fala é que, e a gente vai buscar, não evitar a revitimização. O que seria isso? Ficar conversando com aquela criança ou adolescente e fazendo com que ela relembre daquele fato. Né? A gente não vai buscar isso, a gente não tem que produzir prova. A nossa função ali é proteger essa criança, encaminhar para um órgão especializado, né, para um profissional, seja para o hospital, para uma delegacia de polícia, para o conselho tutelar, para o assistente social. Tá? Então essa é a nossa função. E é o que a gente vai priorizar nesse momento. Tá? Então, de verdade, contem com a Polícia Militar. Como eu disse, é sensível, é um assunto sensível, mas que deve ser falado da forma correta, né? Às vezes a gente até não sabe como se comunicar com essa criança. Busque o conselho tutelar, busque uma assistente social, para a gente saber levar esse assunto, esse tema para as nossas crianças. Tá bom? E qualquer dúvida que tiverem também, estamos à disposição. Essa semana se debateu muito acerca da proteção da criança e dos nossos adolescentes, né? Contra a exploração sexual, contra o abuso. Mas um dos setores que mais abusa das nossas crianças em termos de tratamento, não estou falando para o lado da exploração sexual, mas do tratamento é o próprio Estado. E a gente tem que colocar a minha-culpa do Estado. Como é que nós podemos melhorar esse tratamento com as nossas crianças? E o maltratamento das crianças começa desde o pré-natal. Quando a mãe chega no pré-natal e não encontra o médico apropriado para fazer o pré-natal, quando o ultrassom morfológico demora, quando a gente chega numa maternidade e não encontra um pediatra, um neonatologista para receber seu filho, tá? E isso tem sido uma grande preocupação minha como prefeito, e principalmente como prefeito médico. Oswaldinho, por exemplo, na educação, ele como educador e vereador, a preocupação é dobrada, né, Oswaldinho? Porque a gente tem esse compromisso. E pensando nisso que nós estamos fazendo a UPA infantil. Porque quando a gente fala em proteção das nossas crianças, como vocês imaginam o acolhimento de uma criança que acabou de ser abusada, que acabou de ser mal respeitada dentro da sua própria casa, porque 90%, 85% desses abusos é intrafamiliar, né? E essa criança chega na porta do pronto-socorro, onde são atendidas 500 pessoas por dia, como é o nosso pronto-socorro de Cesarão. Então, nós determinamos a gente fazer um pronto-socorro infantil, uma UPA infantil, para dar exatamente essa dignidade para nossas crianças. Porque a criança, como a doutora Cláudia falou ontem para nós, a criança tem que ter um ambiente lúdico, um ambiente apropriado para eles. Né? Um ambiente que eles cheguem lá e se sintam à vontade. Né? Isso serve para a escuta especializada, isso serve para o exame médico, isso serve para tudo. Então, nós avançamos fazendo esse pronto-socorro infantil aqui em São Isabel. E outra coisa importante que eu queria falar para vocês, depois que a gente conversou tudo acerca de proteção na rede, de como é que cada um dos agentes tem que atuar no caso de uma violência, de uma suspeita de exploração sexual, eu fui lá na internet. Eu gosto muito de ver números. Eu falei, eu quero ver a cada quantos minutos uma criança é abusada sexualmente, chega a ter printado, né? Até quantos minutos aqui no Brasil uma criança é molestada sexualmente ou explorada sexualmente. E tinha de todo tipo de informação, Bruno. Se puder, depois eu vou te mostrar. 8 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 18 minutos, 22 minutos.
E por que a gente não chega num consenso? Falar assim, a partir de quantos boletins de ocorrência, Tenente Júlia, nós temos no Brasil acerca de exploração sexual? Sabe por quê? Porque é um tema silente, um tema que as pessoas não gostam de falar. A mãe fica com aquela dificuldade de denunciar o seu próprio marido, às vezes, o seu sobrinho, o seu tio, o seu filho, de uma exploração sexual, de um abuso sexual que está acontecendo dentro de casa. Isso é comuníssimo. E não pense que isso acontece somente em famílias de baixa renda, famílias com renda baixa, né? Isso acontece em todos os estratos sociais e com a pessoa que menos você se imagina. Infelizmente, nessa situação é aquela coisa, quem vê cara não vê coração. Às vezes o explorador, o abusador sexual tem cara de anjo, né? Nós vimos isso, acabou de acontecer recentemente na cidade de Suzano, onde um grande político, um grande dirigente de partido, uma pessoa super respeitada dentro da sociedade suzanense, e o cara apareceu estuprando a filha e anos depois estuprando as netas. Tá? Vocês podem procurar na internet, o prefeito não está mentindo. Tá? E será que a imprensa, será que os órgãos vêm com o mesmo impacto de uma pessoa de baixo recurso? Claramente que não. Esse vai ser um crime que vai ficar em 2, 3 meses e ninguém vai lembrar disso. Mas na memória daquela criança que foi abusada, vai perpetuar para a vida inteira esse trauma. Então, nós estamos aqui. Eu queria deixar essa mensagem, que a nossa preocupação por parte da Prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, eu sempre falo, quando falo em rede de proteção, é como se a gente fosse um aquário que tivesse só tubarão querendo engolir os peixes pequenos, e a gente tem que ser a rede de proteção mesmo, né? Para a gente não deixar esses peixes pequenos sair, né, e serem engolidos pelo tubarão, que no caso é o violentador e o abusador. Cada um de nós tem um papel. O papel que não pode ser deixado de lado é o da denúncia, como disse a nossa Tenente Júlia. Nós temos que denunciar qualquer suspeita, porque se for suspeita, os órgãos, né, da segurança que vão saber como investigar aquilo e como chegar ao bom termo dessa investigação. Mas o que a gente não pode falar é que esse problema não existe em Santa Isabel, que esse problema não existe em São Paulo e que não existe na minha casa, na minha família, porque pode estar acontecendo. Então era essa nossa mensagem, para a gente ficar todos de alerta e ao mesmo tempo eu fico muito satisfeito de que finalmente, depois de muitos anos, a gente consegue reunir toda a sociedade civil, a OAB, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, os órgãos de segurança, a Câmara de Vereadores e o terceiro setor, para debater uma coisa tão importante para todos nós quanto é a nossa infância. Tá bom, gente? Então vamos continuar trabalhando para que isso seja um fato de termos uma infância segura, porque como nós podemos construir uma cidade melhor, com gente nova. Eu sempre falo isso, eu gosto de ir nas escolas, falo isso para a Doni, porque, Tenente, quando eu chego nas escolas, eu me renovo. Eles trazem só coisa boa para nós, só coisa positiva, só alegria, só coisa assim, que deixa a gente renovado. Então vamos continuar fazendo com que essa criançada tenha isso para ofertar para o futuro da nossa cidade. Só coisas boas, tá bom, gente?